Muito boa noite. O mundo de hoje, que a nossa palestra é os desafios do homem de bem no mundo de hoje. Ou seja, como é que nós vamos ser pessoas de bem num mundo tão confuso como o de hoje? O mundo sempre foi confuso. Cada época tem os seus desafios. Guerra sempre existiu. Cada época a guerra era de um jeito. E hoje, com a tecnologia, você fica sabendo a guerra lá do outro lado do mundo, vê até o foguete estourando a cabeça da pessoa lá. Não é assim? Um terremoto que acontece lá, você nunca ia saber antigamente, e agora você assiste o terremoto. Porque a tecnologia nos possibilita isso. Então, problemas naturais, tecnologia, exploração do homem pelo homem, notícias falsas, que são as fake news, né? Vícios dos mais variados dominando as pessoas, futilidades. Esqueci de alguma coisa do mundo atual? A família se desagregando, perdendo-se os respeitos dos filhos pelos pais, violência, pobreza, miséria. Esse é o cenário que nós vivemos. A Terra é uma escola e o mundo está cheio de armadilhas e distrações para impedir, atrasar o nosso aprendizado. A Terra, nós aprendemos, é um planeta de provas e expiações. E como a nossa Terra é uma terra de imperfeição, nós temos várias religiões. Nós temos várias seitas, várias crenças, cada uma com uma quantidade de verdade, de bondade e de utilidade, que nos faz ligar com o texto que o nosso irmão disse agora, com a referência a Paulo. Vê de tudo, mas retenha o que é de bom. Então tem muita coisa boa em vários lugares, muita coisa ruim em vários lugares. O que a gente precisa fazer é a seleção, é o filtro, como ele disse no texto. Quem tem o WhatsApp sabe o que é isso, né? Milhares de informações, as mais absurdas possíveis, chegam o tempo todo, e tem gente que ainda coloca assim, senta o dedo, sem pensar. Aí você vai e espalha para 40 pessoas aquela notícia, que às vezes é um absurdo e não é verdade. Sem você parar para refletir e verificar se aquilo é útil, se aquilo é bom, se aquilo é verdade. Não é assim que funciona? Existem várias leis. O universo é regido por essas leis. E uma das leis universais é a lei do progresso, que nós, como espíritos, estamos sujeitos. A lei do progresso diz que todos nós vamos evoluir. Todos nós estamos caminhando para a perfeição. E as existências, as vidas e as experiências na Terra, os problemas que nós passamos na Terra, são meios para que possa nos levar à perfeição. São meios. Não necessariamente nós vamos chegar à perfeição através disso. Nós vamos explicar isso mais na frente. Então, essa lei do progresso diz que todos nós vamos chegar lá. É como se fosse uma mangueira cheia de manga. Tem manga verde, manga de vez, manga madura. Cada um num estágio diferente. Cada um com um grau de aproveitamento diferente. A velocidade que a gente caminha depende de nós. Se a gente é preguiçoso, a gente não evolui. Se a gente se esforça, a gente vai evoluindo na medida do nosso esforço e do nosso comprometimento. Me vem um exemplo de uma pessoa que foi no centro espírita reclamar que a vida dele estava ótima, até que ele começou a sofrer de obsessão e a vida dele ficou péssima. E ele veio no centro espírita para que o pessoal, através de um passe, mandasse aquele obsessor lá para os quintos das sombras e ele voltasse a ser feliz. Quanto era para ele ficar livre daquele problema. E os espíritos fizeram um levantamento da vida dele e responderam para a mãe dele, olha, esse rapaz tem 43 anos e mora com a senhora. Uma coisa muito rara hoje em dia, o filho continuar morando com os pais, né?
Isso não acontece, só na história. E esse rapaz, quantas vezes esse rapaz orava antes de ter o problema? Nenhuma. Quantas horas de pensamento elevado ele teve antes de sofrer a obsessão? Nenhum. Depois da obsessão, ele passava a rezar com frequência. Ele começou a fazer trabalho voluntário. Ele começou a ter pensamentos elevados e querer aprender mais sobre Deus e a espiritualidade. Bendita obsessão! Não é? Se não fosse a obsessão, ele ia desperdiçar uma vida. Ele ia morrer do jeito que nasceu, estagnado. Ia passar 70, 80, 90 anos, como muitos passam aí, do mesmo jeito. Tendo uma vida completamente animal. Nasceu, comeu, dormiu, reproduziu, ficou doente, morreu. Ó, que diferença fez para o mundo? Que diferença ele fez para ele mesmo? Nenhuma. Complicado, né? Cada um de nós dessa sala aqui tem desafios e vidas diferentes. Mundos mentais e emocionais diferentes. Problemas diferentes. Provas diferentes. E essas provas, esses problemas e esses desafios estão aí por um motivo. Por que nós passamos por provas, problemas e desafios? Por que a nossa vida não é um mar de rosas? Por que a gente nasce numa família? Não seria bom a gente nascer igual uma plantinha assim, crescia lá um brotinho, você crescia, você saía adulto andando sozinho? Por que a gente nascer criança, dependente, precisando que os outros cuidem da gente, sem falar, ter que aprender tudo de novo? Se eu sou uma reencarnação, e já na última vida já aprendi matemática, por que eu tenho que nascer e aprender matemática de novo? Por que eu tenho que aprender tudo de novo ao nascer? Eu já devia nascer lembrando, não é? Seria mais fácil? Eu já começava a partir dali. Só que o esquecimento da vida passada é uma bênção que Deus nos dá para que a gente possa recomeçar e acertar. Vocês já viram aqueles velhos rabugentos que acham que é o dono da verdade? Só ele que sabe, só ele que tem razão? Imagina esse velho, quando nasce de novo, se lembrasse de tudo. Um menino de 1 ano de idade, não, mamãe, eu que sei, eu que tenho razão, você vai fazer assim. Não ia aprender nada. A gente nasce criança com esse esquecimento para que a gente possa assimilar novas coisas. Para que dentro de uma família a gente possa conviver com inimigos do passado. Se eu lembrasse que a minha mãe me abortou no passado, eu já ia nascer com raiva dela. Se o marido lembrasse que a mulher matou ele envenenado, como é que ele ia dormir sossegado ali do lado daquela mulher? Se a mulher lembrasse que o marido traiu ela 99 vezes no passado, ela já ia olhar o celular dele de 1 em 1 segundo. Não ia dar para conviver. O esquecimento do passado é para que a gente possa reatar, aprender e conviver com essas pessoas difíceis que fazem parte da nossa evolução. Porque à medida que a gente vai vivendo, a gente vai tendo escolhas. O tempo todo você tem escolha. Você tem escolha de não fazer nada. Você tem escolha de se envolver. Você tem escolha de brigar. Você decide como você quer levar a sua vida. Deixar para lá. E cada um desses caminhos gera consequência. Mesmo não fazer nada, gera consequência. E você vai criando um caminho com essas pessoas. E se aquele aprendizado não acontecer, ele vai se repetir. Até você aprender. A vida vai te sacudir e vai trazer aquela experiência quantas vezes forem necessárias até que você aprenda aquela lição. Não fui eu que inventei. A natureza é assim. Então, se uma coisa fica se repetindo na sua vida, você liga o botão, porque aquilo ali só passa quando você passar na prova. Se a sua vida está cheia de gente maluca, o maluco só vai sumir na hora que você superar aquela etapa.
Se está tendo muita traição, tem alguma coisa envolvida em traição que você tem que superar. E, gente, superar, vencer, não é ganhar. Igual a gente acha aqui na Terra, não. Não é fazer sucesso, não é ficar rico, não é ganhar dinheiro. Isso não tem valor. Jesus, em momento nenhum na trajetória da Terra, falou assim: junta dinheiro, pessoal. Fica rico. Receba like na vida social. Não teve isso, não. Ele só falava que o reino dele não era desse mundo. Que aqui a gente está só de passagem, que a gente não pode ficar apegado nas coisas da terra. E essas armadilhas da terra nos enganam. Na marcha da terra, o que a gente nota? O homem, ele fez muito mais progresso na tecnologia, na inteligência, do que na moral. Então a gente vai na Lua, a gente tem celular sem fio, daqui a pouco a gente está indo a Marte, daqui a pouco a gente está fazendo bebê sem útero da mulher, está fazendo transplante, mas o comportamento continua o mesmo. A gente continua corrupto, a gente continua cedendo aos nossos impulsos animais, a gente continua quebrando os contratos, as convenções, os acordos, a gente continua desapontando as pessoas, sendo ingrato, sendo omisso. Então, na parte do comportamento, a gente continua igual. Por isso que a gente lê um texto de 2000 anos atrás da Bíblia e o problema é o mesmo. Porque nós não mudamos na parte moral, só na parte intelectual. E tem certas qualidades que a gente adquire que elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. Eu sou muito inteligente, eu posso usar a minha inteligência para fazer o remédio da cura do câncer, eu posso fazer uma bomba com a minha inteligência. Ser inteligente não é qualidade, depende do que eu vou usar aquele dom que eu tenho. Ah, ele fala muito bem. Ele pode falar muito bem para distorcer a verdade, enganar as pessoas. E ele pode falar muito bem para ser um grande defensor. Então depende da escolha que você faz. Se você não evolui, você vai ficar preso num ciclo de reencarnação dolorosa. Cada um tem o tamanho do problema que precisa. Deus, a justiça divina, porque quando a gente fala Deus, eu quando era mais criança, e a minha fé era mais infantil, eu achava que Deus era um velho assim, que ficava num painel, cheio de televisão, olhando a vida de todo mundo. Aí ele olhava lá e falava assim: D. Martino, ó, joga uma gripe para ele lá, ó. Faz ele cair da escada. Anjo, vai lá, fica na frente da bala lá do ladrão. Não é assim não, tá? Deus é um espírito. É o criador do universo. Ele nos criou, mas criou todos os planetas, as estrelas, os universos, o multiverso. É uma coisa muito grande que a gente não consegue compreender. Não adianta perder tempo, não. Não é uma pessoa, não é um velhinho de barba. Então, as leis divinas, as forças que movem o universo, estão sujeitas a todas as pessoas. Deus não tem religião nem preferência por nenhuma raça. Tudo que ele fez é para todos. Para quem acredita, para quem não acredita, para quem agradece, para quem blasfema. Então, para você sofrer menos, para você entender quais são os ventos que sopram aqui na Terra, que são as leis divinas, e ajustar suas velas, você tem que ir se aperfeiçoando. Quanto menos defeito você tiver, menos problema você terá. Se você eliminar um defeito, você vai eliminar uma série de problemas ligados àquele defeito. Porque, às vezes, o vício traz um monte de problema. Por exemplo, a pessoa é alcoólatra, dependente do álcool. E aí, por ser dependente do álcool, ele gasta muito dinheiro com bebida. Prejudica o orçamento da casa. A mulher reclama. Por causa do álcool, ele está sujeito a acidentes de carro, quedas, faltar ao trabalho. Por ele faltar ao trabalho, ter uma série de prejuízos, ele pode ser mandado embora.
Com o tempo, o alcoolismo gera uma doença mental, onde ele começa a ter delírios. Então ele pode acusar as pessoas, achar que a mulher está traindo, que o filho está fazendo aquilo, e perder toda a família. Então a pessoa está passando por fome, desemprego, problemas familiares, e o problema é só a dependência do álcool. Se ele consegue controlar a dependência do álcool, várias coisas vão melhorar na vida dele. Mudar completamente não é possível, porque sempre fica uma cicatriz, né? Quando a gente se machuca, quando a gente se fere, você pode curar o ferimento, mas fica uma cicatriz. Às vezes o casamento não vai voltar, a relação com os filhos não vai voltar como era, mas sempre melhora quando você elimina alguma dificuldade. A morte não é sinal de fracasso nem de progresso. Ninguém é castigado pela morte. A morte é o fim da sua encarnação. E o jeito que você morreu não significa que você é mau ou é bom. Morreu dormindo, era um doce de pessoa. Não. Podia ser o maior bandido do mundo, morrer no melhor hospital do mundo, com 20 mil médicos e 20 enfermeiras, e era mal do mesmo jeito. Morreu atropelado do trator, não sobrou nem um pedacinho, era péssima pessoa. Não. Às vezes, quando é o momento da gente desencarnar, aquela situação ali ocorre e a gente desencarna. Muitos espíritos, quando voltam, dizem que não sentiram nada na hora do acidente. Que saíram do corpo momentos antes da batida do carro, momentos antes daquela situação dolorosa. Que a gente acha que doeu muito e não doeu nada para eles. É uma questão de merecimento. Então, a condição da morte não significa nada. A dor não purifica ninguém. Certo? O céu é para gente mais inteligente do que fica se espetando com alfinete. No passado, o pessoal acreditava, né? Vocês podem ver os filmes da Idade Média, o pessoal se batia com chicote, se mutilava. Então, quem acha que sofreu muito, que vai para o céu, não vai, não. O sofrimento, por si só, não eleva ninguém. Você pode passar uma vida sofrendo à toa. E tem gente que inventa sofrimento e procura sofrimento. Tem gente que gosta de ser vítima. Já viram aquelas pessoas que chegam e enchem a sua cara de problema? E assim, olha o que fulano fez comigo, meu Deus, olha aqui, fez isso, fez isso, fez isso. Aí encontra com ele, conta a mesma história com ele. É a vítima profissional. Não evoluiu nada, não aprendeu com o problema. Está se alimentando da dor. Vai repetir de ano. Se você aprendeu com a dor, espírita não é masoquista, a gente não gosta de sofrer. Quem é que gosta de sofrer? A dor veio, opa, o que é isso aqui? O que eu tenho que aprender com isso? Qual é o ensinamento que está por trás desse problema? Por que isso veio para mim? O que eu fiz ou deixei de fazer? Nessa vida ou numa vida passada? Porque tem coisas que nos acontecem agora que são consequências de uma vida passada. E tem coisas que são consequências dessa vida aqui. Então, quando eu assumo certas coisas, eu tenho que assumir o risco também. Se eu vou cutucar um leão dentro da jaula com a vara, tem uma chance do leão pular em mim. Fui eu que procurei. Não é assim? Então, dependendo da escolha que você faz, do caminho que você toma, você está sujeito a consequências. Kardec perguntou na questão 919. Kardec era muito prático. Eu gosto de gente assim, gente que é para resolver. Essas pessoas ficam enrolando, eu não gosto não. Qual é o meio mais prático e mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Pronto, ele foi na ferida. Aí os espíritos responderam. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a si mesmo. Puxa vida, fiquei na mesma. Então, para mim resistir ao mal e para mim melhorar nessa vida, eu tenho que conhecer a mim mesmo? Que diferença isso faz? Alguém pode me ajudar? Como conhecer você mesmo pode fazer você melhorar e resistir ao mal? E aí? Se eu sei, eu sou gordinho, eu gosto de comida. Ninguém acredita, né? Mas eu gosto. Gosto de doce. Se eu sei que eu tenho problema com comida,
Eu vou entrar numa doceria? Se eu entrar, eu sei que ali vai dar problema. Então, se eu me conheço, eu sei quais são os meus defeitos. O problema é aquela pessoa que acha que o problema são os outros, que os defeitos são os outros, que os errados são os outros. Aí ele não muda. Porque ele não vê o lado sombra que tem dentro dele. Porque a gente é tão esperto que a gente se engana. Às vezes você está com inveja da pessoa e fala que a pessoa está inveja de você. Você engana você mesmo. Então, conhecer a si mesmo, os Espíritos já ensinaram. É o primeiro passo para você melhorar e resistir ao mal. Aí eu entendi. Aí ele pergunta na 912, qual é o meio mais eficaz de controlar o predomínio da natureza corpórea ou da carne? Ainda está verdinho aqui? Porque senão acabou a bateria. Então Kardec perguntou, como é que eu controlo os impulsos da carne? Porque nós somos animais. Não somos? Nós temos instintos animais. Estão todos aí. Nós estamos andando de duas patas há pouco tempo. Tem gente que fica de duas ainda por misericórdia. Mas o comportamento é como se tivesse quatro, né? Ou mais. E a resposta dos Espíritos? Praticar a abnegação. O que é a abnegação? A abnegação é você sacrificar os seus impulsos conscientemente em favor da ética e da moral. Então, qual é o impulso animal? É seguir as minhas vontades. Tudo que eu quero, eu pego para mim. Por isso é que nós temos seres que estão encarnando agora, que são os visigodos, são aqueles seres do passado, que estão agora com encarnações e que são seres muito violentos na Terra. Porque eles tiveram uma vida onde eles queriam as coisas, eles tomavam. Ele viu uma mulher, ele queria que era mulher, não interessa se é casada, quem ela, ele arrastava pelos cabelos e levava. O impulso animal é esse. É você fazer o que você tem vontade, aonde você tem vontade. Tem vontade no banheiro agora, você abaixa aí e faz aí agora. Mas aí você tem uma convenção social, uma convenção moral, que você fala, não é certo eu expor as pessoas às minhas sujeiras. Não é certo, se eu combinei com a minha esposa que nós vamos ser monogâmicos, que eu saia com outras mulheres. Há um acordo entre as partes. Eu não estou machucando ninguém. O grande problema é você invadir o território do outro. É machucar o seu próximo e machucar a si mesmo. Aí você está ferindo as leis biológicas. Temos sofrimento físico, é fácil, né? Espetou o pé, a dor é física. Temos um sofrimento moral e mental, que esse é difícil, que é aquele impulso que você tem de fazer uma coisa que você não deveria fazer. Então você tem que ficar se segurando. Fazer uma coisa desonesta, que você sabe que não é para fazer. E tem o sofrimento espiritual, que vem do nossa própria alma, que chora, porque veio com uma programação na Terra e ela está toda embrulhada ali, você está distraído com o mundo e está deixando a sua programação no lixo. Então essa alma grita, te dá uma dor muito grande, uma insatisfação, uma depressão que você não sabe de onde vem, porque você está fugindo da sua programação espiritual. Aí você vai no shopping, enche de coisa, você não fica sozinha de jeito, não aguento ficar sozinho. Eu passo uma agonia quando eu estou sozinha. Porque quando você está sozinho, você começa a falar com você mesmo. O grito de dentro começa a ficar mais alto. Então você precisa de muito barulho em volta de você para se distrair. Mas a vida está passando. E não há tarja preta que conserta isso, não. Não há terapia no mundo que conserta enquanto você não seguir a sua natureza espiritual, que é a bondade, a verdade e a perfeição. Independente do caminho que você, da religião que você escolher. Não precisa acreditar em mim. Olha para dentro de você e veja se isso não é uma grande verdade. Nós estamos aqui na Terra de passagem. Nós viemos para aprender. Nós viemos para melhorar como pessoa. Para a gente morrer um pouquinho melhor do que nasceu.
Se você não fizer isso, você desperdiçou sua vida e vai ser infeliz. E vai deixar um monte de gente infeliz. Então, o que a gente tem que fazer? Todo dia a gente deve parar, como um santo da antiguidade disse à noite, naquele momento da nossa oração, e refletir. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou somando na vida das pessoas? Eu tenho um efeito positivo por onde eu passo? Aquela pessoa, se tivesse me conhecido, ou nunca tivesse me conhecido, ela seria uma pessoa mais feliz ou menos feliz? Eu fiz diferença na vida da pessoa? Quando eu convivo com essa pessoa, eu estou fazendo essa pessoa se tornar uma pessoa melhor ou pior? Que efeito que eu provoco nas pessoas? Aí você tem uma ideia de como você está levando sua vida. Se você é aquela pessoa negativa, reclamadora, depressiva, agressiva, e vive apontando o defeito de tudo e de todos, que só reclama, mas não faz nada para resolver, provavelmente você causa um efeito muito negativo nas pessoas. E as pessoas só ficam perto de você porque por caridade ou porque não tem como correr, porque se pudesse não ficava perto de você. Provavelmente você não está fazendo bom uso da sua encarnação. Jesus é o nosso mestre e modelo. Jesus esteve na Terra e ele aproveitava sempre para ensinar. As palavras de Jesus eram de ensinamento. Jesus sabia que a Bíblia ia ser alterada. Jesus sabia que as traduções iam ser modificadas. Então Jesus não escreveu nada, porque ele sabia que eles iam pegar aquele texto e bagunçar e fazer fake news. Né? Que cada pastor, cada religioso ia usar a palavra do jeito que quisesse. Então a essência está ali. E você tem que digerir e filtrar a essência do ensinamento de Jesus. Jesus pregava dinheiro? Ambição? Não. Jesus curava todo mundo que era doente, que chegava perto dele? Quantas pessoas procuraram Jesus? Só algumas ficaram curadas. Se você fosse um bêbado, chegasse aqui, eu estou usando bêbado, gente, mas é porque é um exemplo simples, tá? Não tenho nenhum tipo de preferência ou de perseguição, não. Com cirrose no fígado, e falasse, Jesus, me cura. Eu botasse a mão no fígado dele e falasse, está curado agora, vai embora. Ele ia comemorar onde? Que mudança eu provoquei na vida dele? Nenhuma. Se você chegasse aqui e falasse, Demartino, eu estou devendo a Deus e o mundo porque eu sou uma pessoa que compro demais, eu sou consumista, me empresta aí R$1.000 para me pagar minhas contas do cartão, eu te dou R$1.000. Mês que vem você está o quê? Toda endividada de novo, você não mudou sua vida. Então, a cura espiritual é mais importante do que a cura física. Vocês que vieram aqui para casa, eu sei que muitos vieram atrás da cura, do problema, da obsessão, da doença. Pensem, por que eu cheguei aqui? Por que Deus me trouxe nesse lugar? O que eu vou levar de bom daqui? Além da cura da minha doença. Tem uma médica, a doutora Ana, que ela trata de pacientes terminais. Ela trabalha num local chamado hospice, que é uma clínica que as pessoas que não têm mais que a quimioterapia, a radioterapia, geralmente pessoas com câncer, que não têm mais solução, vão para lá esperar a morte. E recebem muito carinho e cuidados. E ela disse que ela fez uma média entre o dia que ela chegava perto da pessoa e dizia assim, bom dia, eu sou a doutora Ana, estou aqui para te dar todo o apoio e carinho. Até o dia que a pessoa desencarnava, a média que a pessoa passava lá era 15 dias. Uns um pouco mais, uns um pouco menos. E ela pensava assim, será que essa pessoa vai ter tempo de se preparar para morrer? Será que essa pessoa vai ter algum ganho nesses 15 dias, onde ela sabe que está ali de uma forma terminal e incurável? E ela disse que sim. Quando a pessoa tem um problema muito sério, quando a pessoa vê que a morte está próxima, ela começa a pensar naquilo que realmente é importante na vida. Ela começa a parar e deixar as bobeiras de lado. E ela dá o exemplo de um morador de rua que foi para lá com um câncer muito avançado. E ele não tinha nada de físico, de material. E eles deram um monte de coisa para ele. Deram roupa, deram sapato, deram croque, deram roupa de frio.
E ela disse que ele ficou muito mal e fez aniversário. E eles comemoraram o aniversário dele. E ela perguntou para ele assim no dia do aniversário, porque ele era muito gentil com as pessoas. Embora o pai tivesse abandonado ele desde pequeno, ele foi criado um tempo pela mãe, depois ficou na rua. Ele falava que o pai sempre disse a ele que fosse gentil e educado com as pessoas. Ele guardava esse ensinamento do pai. Então todo mundo da equipe gostava muito dele. E nesse dia do aniversário ela virou para ele e falou, se eu não me engano o nome dele era José. José, o que você quer de presente de aniversário? Pede o que você quiser. Aí ela falou que nesse mesmo momento ela se arrependeu. Ela falou, poxa, eu dei um cheque em branco para ele, né? Se ele quiser um carro, uma viagem, como é que eu vou fazer? Aí disse que ele virou para ela e falou assim, doutora, eu só quero a sua amizade. Ela falou, José, mas a minha amizade você já tem. Então eu já tenho tudo que eu preciso. Não preciso de mais nada. E aí ele ganhou vários presentes de aniversário, e ele chegou perto dela e disse assim, doutora, eu sei que a senhora tem um armário para doações. Eu queria que a senhora pegasse tudo que está no meu armário, só deixa 2 shorts, 2 camisas e o croque, que eu gosto muito desse croque. E o resto a senhora pode doar, porque eu não preciso de nada disso. Morador de rua, passou 15 dias com ela, transformou várias pessoas e deixou herança. Não só herança material, mas uma herança emocional muito grande na equipe. Quem dera a gente possa passar pela terra e deixar essas marcas, né? Porque às vezes a gente chora de saudade das pessoas que morreram, mas a saudade, gente, é um rastro de amor que a pessoa deixou na terra. A pessoa que foi amada, que foi boa, ela vai deixar saudade. Mas é uma saudade positiva. É aquela saudade de gratidão. E quando você lembrar e começar a chorar, você tem que lembrar e fazer assim, Deus, obrigado pelo tempo que eu tive essa pessoa comigo. Obrigado por ter tido essa pessoa na minha vida. Porque quantas pessoas passam na nossa vida que a gente não pode dizer assim, Deus, carrega, por favor, leva para longe. Maneira aí, né? Se a gente pudesse pedir, a gente pedia para ficar um pouquinho longe, né? Então Jesus veio, deu exemplo, mas a gente não é Jesus, a gente erra. E Jesus fala das bem-aventuranças, né? O sermão das bem-aventuranças no monte. E no começo eu olhava o sermão das bem-aventuranças e achava que era uma promessa. Mas na verdade o sermão das bem-aventuranças é um desafio. Leiam de novo quando chegar em casa com essa visão de desafio. Então ele diz assim, eu só vou ler um, não vou ler todos. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Eu achava que ele estava falando assim, que bom que vocês são pobres de espírito, que vocês... Não, ele está dizendo assim, quem conseguir ser pobre em espírito, vai ter o reino do céu. E ser pobre em espírito é ser humilde, ser gentil, entender que nós todos fazemos parte da família universal. Que ninguém é melhor que ninguém, que não existe sangue azul. Então, cada frase daquela é um desafio. Leiam e estremeçam. Viver na miséria não é sinal de virtude. Ah, ele é muito pobre, ele vai para o céu. Não. Sinto muito. Ele estava até feliz que era pobre, né? Agora, danou-se. Às vezes você é pobre porque você não está administrando bem suas coisas. Às vezes você é pobre por uma situação. Mas a forma que você reage à pobreza, a forma que você vive, é que vai fazer você ser evoluído ou não. Então, às vezes a gente encontra pessoas que têm poucos bens materiais, mas são riquíssimas, espiritualmente falando. E pessoas que são riquíssimas em bens, que são verdadeiros animais vestidos de terno com grife. Que também desperdiçaram a vida. A gente tem que assumir o compromisso com o ser e não com o ter. Tá? Ter pode acontecer. Não é errado ter as coisas.
Depende para que você quer ter as coisas. O espírita pode ter ambição, o espírita pode ter dinheiro, o espírita pode ter negócio, o espírita pode trabalhar. Se uma pessoa fala assim, eu quero construir um prédio de 10 andares, o espírita pode dizer, eu quero fazer um de 20. Para quê? O cara que falou que quer um prédio de 10 andares, ele quer fazer um palácio e morar sozinho, para dizer que tem um casão. E o espírita quer ter um de 20 porque ele quer fazer um hospital, uma instituição, ele quer fazer uma empresa, ele quer gerar emprego, ele quer trazer desenvolvimento no lugar. Então, a forma como você usa o seu progresso é em benefício da humanidade, em benefício do outro. Aí sim você está crescendo. Então, pode crescer à vontade. É só ter a intenção de ser. Ser melhor, fazer o bem. O homem de bem é um homem que faz tudo com boa vontade, com vontade de acertar. Ele está sempre bem intencionado. Ele não ajuda para ter um favor político, ele não ajuda para ganhar uma coisa em troca, ele faz o bem pelo bem. Se vier alguma coisa, ótimo. Se não vier, não foi sua intenção. Que às vezes até um copo d'água que a gente dá a uma pessoa, isso aqui é o meu, não? É? Chique. Você dá um copo d'água para a pessoa vira as costas, vai embora e fala assim, excomungado, não disse nem obrigado. Né? Você estava esperando gratidão. E a gente faz muita coisa esperando gratidão das pessoas. Ainda não é o bem pelo bem. Mas a gente não é tão bom assim. Então comecem fazendo o bem por inteligência agora. Você sabe que é bom. Opa, vou fazer o bem por inteligência. Não tenho vontade, não quero. Não sinto nenhuma emoção em dar essa cesta básica, mas eu sei que é bom. Então eu vou dar. Aí, algumas pessoas vão se sentir felizes com a cesta básica. Algumas pessoas você vai ver que fez alguma coisa. Quando chegar um dia, você está sentindo uma coisinha boa em você. E você dá aquela cesta básica e se sente bem, e ele nem precisa agradecer, porque você sabe que fez uma coisa boa. Às vezes, a gente estava até conversando isso no carro, quando estava vindo para cá. Quantas vezes a gente é parado por falso mendigo profissional na rua, viciados, alcoólatras, drogados, ex-presidiários, gente com tornozeleira eletrônica no ônibus. Deve ter acontecido já com alguns de vocês. Que pedem ajuda, aí você fala assim, se eu der dinheiro, ele vai comprar cachaça. Se eu der dinheiro, ele vai comprar droga. Ele não é mendigo nada, tem 7 casas de aluguel não sei aonde. Como é que você vai saber se aquilo que você fez foi um bem? Qual é o termômetro? Na minha cidade apareceu um cara com a ferida na perna terrível, minha cidade é pequena, Miracema, no Rio de Janeiro. Que horas são? Temos 7 minutos. Então temos que fechar em 7. Pois é, o cara chegou lá com a ferida na perna, sangrando, os mosquitos voando, ele ficava jogando um pano assim na perna, lá em frente à igreja, aquela igrejinha, que aquela cidade só tem uma igrejinha, delegacia e a pracinha. 2 policiais dormindo no fusquinha, que não acontece nada na cidade. Aí não sei por que o policial deu uma levantada assim no fusquinha, o mendigo assustou e saiu correndo. Aí o policial, como é que um cara com a ferida na perna daquela está correndo desse jeito? Foi lá ver um bife de fígado. Ele enrolou um bife de fígado com gás, aquilo ficou preto, escorrendo, os mosquitos ali, e ele estava faturando na cidade. Quem deu esmola para aquele cara? Fez o bem ou não? Por quê? Coração. A sua intenção é que conta. Se você foi movido por compaixão, você se beneficiou. Se ele está roubando, mentindo, fingindo, o problema é dele. Ele vai arcar com as consequências do teatro que ele fez. Então o guia, seja o seu amor e a inteligência o seu guia, né? Porque é razão e emoção. No espiritismo a gente não usa só a emoção, a gente usa a razão também. A gente tem que ter equilíbrio. O avião, para voar, precisa das 2 asas. Uma asa é o amor, outra asa seria a razão. Aí ele voa. Se você usar só o coração, você vai se dar mal. Se você usar só a inteligência, você vai ser muito seco. Você não vai ajudar ninguém.
Não, para quê? Lei do karma, cada um recebe o que merece. Você está com fome, está aleijado, ele precisa passar pela prova da fome, não vou dar nada, acabou. Se você usar só o coração, vou dar tudo que eu tenho, vou sair pelado, não vai resolver o problema de ninguém. Então tem que usar as duas coisas. Então é fazer uma mudança no nosso olhar, entender que nós somos aprendizes, recebeu alguma informação estranha, olha o que está por trás daquilo ali, busca ser melhor na sua casa, ser melhor com os seus, faça orações, se cerque do bem, valorize as pessoas positivas, seja você um exemplo positivo aonde você passa. Se você não puder contribuir, não derrube. Tá? Quantas vezes uma pessoa tem uma fé fraquinha, uma religião fraquinha, aí você vai lá, ó, isso aí, ó, e você derruba a única coisa que a pessoa tem. E você não vai ter tempo de colocar nada no lugar. Você só afundou a vida daquela pessoa. Então, cuidado com as observações que você faz. Levante de manhã com vontade de acertar. Estudem. Estudem doutrina espírita. Não precisa ser espírita. Vocês precisam entender o mundo. Decida ser melhor. Decida fazer essa vida valer a pena. Não caia nas armadilhas do mundo, da imprensa, da política, das pessoas. Tem muita gente. Olha a salinha de aula com circo acontecendo. Que eu citei no exemplo aqui, para distrair você. Para você passar uma vida com medo, uma vida assustado, sem fazer nada. Siga o seu caminho firme. Seja você uma pessoa do bem. Espírita não é passivo nem é saco de pancada. Nós já falamos, a dor pela dor não evolui ninguém. Quem se aprimora, cresce e sente a felicidade pela conquista. Só hoje, passei uma mensagem boa, honesta e positiva? Se sim, que bom. Se não, amanhã você tenta de novo. Hoje, só hoje, busquei ser correto, resistir às tentações do dia? Se sim, beleza. Amanhã, tenta de novo. O cidadão do futuro está sendo feito hoje. As nossas crianças vão ser os cidadãos do amanhã, os médicos do amanhã, os professores do amanhã, os políticos do amanhã. Comece a formação na sua casa. Ajude os seus filhos a enxergar a verdade, a não serem manipulados, a não serem conduzidos. Se eles vão seguir ou não, o problema é deles. Mas você, como pai, não foi omisso. Porque hoje a realidade, em muitas casas, inclusive na minha, você chega lá, tem um no computador, um no celular, um não sei qual, tem 4 pessoas dentro de casa, ninguém está com ninguém. Não tem ninguém conversando. Não é fácil. Ah, o senhor acha que eu não posso aprender as coisas que o senhor aprendeu sozinho, não? Sem assistir palestra, sem nada? Pode sim. Mas é mais difícil. Você não precisa inventar a roda. Pega a roda e aperfeiçoa. Usa o que você aprendeu aqui para evoluir mais ainda. Para crescer mais. Desconfia, pergunta, estuda, compara. O espiritismo é isso. Existe um espiritismo que é ensinado, que é um espiritismo infantil, e existe aprofundamento da doutrina espírita. À medida que você vai lendo, que você vai vendo as histórias, você se fascina. Porque você vê que não é bobinho. Não é aquele céu de algodão doce, que é um monte de nuvem assim, os anjinhos voando com asinha, tocando harpa e jogando flechinha nas pessoas. E cantando aleluia. O céu não é assim. Então, o que eu queria passar hoje, para a gente fechar, o desafio do homem de bem. A pior coisa que pode acontecer é você encerrar a sua existência descobrindo que você não foi nada, que você não fez nada, que você não realizou nada. E você passou aqui 80, 90 anos e morreu do mesmo jeito. Hoje, você tem a chance de ser um pouquinho melhor. Se você morrer amanhã, ou daqui 1 hora, um pouquinho melhor do que estava daqui 1 hora, você já fez progresso. Todos nós vamos morrer, certo? Eu, você, todo mundo. A gente só não deve furar a fila. E se alguém quiser passar na minha frente, eu dou a vez, tá bom?
Estamos filmando a palestra, não sei se o gravador deu certo, estamos testando um microfone novo, a gente tem um canal no YouTube que chama-se Doc TV. Tem palestras espíritas, receita, humor, bichinho de estimação. Então tem tudo que você quiser lá. Vê de tudo e escolhe o que é de bom, né? Muito obrigado pela oportunidade.